Está começando o podcast Carreira e Maternidade. Mulheres maravilhosas contando histórias que vão te inspirar. Oi, gente! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Carreira e Maternidade, aqui onde buscamos compartilhar as vivências de mulheres e seus desafios ao conciliar o maternar com a profissão. Eu sou Maria Ângela, mãe do Vitor Ivo, de 7 anos, e este é o nosso 4º episódio. Hoje vamos falar de um tema muito especial, que são as habilidades que as mulheres adquirem ou desenvolvem mais ao se tornarem mães, e como elas ajudam também no seu lado profissional e todos saem ganhando, as empresas e as mamães. Infelizmente, sabemos que mulheres são demitidas tão logo voltam da licença maternidade. E isso é um pensamento de gestores ultrapassados em empresas que ainda têm a mentalidade que filhos serão sinônimo de problemas no trabalho ou mau desempenho da profissional. Essas empresas não conseguem enxergar as habilidades que as mulheres adquirem ou desenvolvem mais ao tornarem-se mães. Felizmente, temos também as empresas que valorizam essa nova etapa da vida feminina e as levam em consideração no ato de contratar. Pesquisa realizada em 2018 pelo Career Builder, um site de carreiras norte-americano com 2.138 gerentes, levantou que 2/3 desses gerentes responsáveis por contratações consideram as habilidades adquiridas por mães e pais muito relevantes para o mundo do trabalho. Isso porque nós desenvolvemos as soft skills, que são algumas atitudes comportamentais inatas ou aperfeiçoadas individualmente. Dizem respeito à nossa capacidade de lidar com a relação e interação com outros. E elas complementam aí as hard skills, que são as competências técnicas ensinadas nos cursos, faculdades e escolas. Para as empresas, essas soft skills são mais cruciais que nunca, sendo tão importantes quanto a capacidade técnica. E para esquentar esse bate-papo, eu convidei 2 profissionais sensacionais que vão fazer toda a diferença, Carla Ito e Janaína Ferri. Elas vão nos dizer sobre o que são essas soft skills, quais são, que as mães acabam desenvolvendo ou adquirindo após a maternidade. Carla Ito é psicóloga clínica e organizacional, especialista em administração estratégica de empresas e pós-graduanda em teoria cognitiva comportamental. Também é empresária e professora no ensino superior. Mãe do Arthur, de 18 anos, e da Maria Eduarda, de 14 anos. E a nossa outra convidada, Janaína Ferri, que é publicitária, com especialização em jornalismo, atua com assessoria de imprensa e comunicação empresarial. Ela é a supermãe do João Paulo Saldanha, de 15 anos, e da Rafaela Saldanha, de 11 anos. Oi, Carla. Oi, Janaína. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao podcast Carreira e Maternidade. Oi, Maria, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando aqui, junto com a Carla, para a gente conseguir falar um pouquinho da nossa realidade, né? Como mãe e como profissional. Oi, Janaína. Oi, Maria Ângela. Um prazer enorme também estar aqui, compartilhar, né? Eu acho que trocar experiências que nós, mães, temos e vivenciamos arduamente. Vamos começar então por você, Carla. Fale um pouquinho para nós sobre a sua profissão, sua trajetória profissional, como é atuar com gestão de pessoas. Você já me disse que essa é uma de suas paixões, não é verdade? Na verdade, sou psicóloga. Eu formei-me, eu falo que há um tempinho atrás, desde 94, aqui mesmo em Rondônia, pela Unir, de uma forma muito grata. Eu fui abençoada por uma oportunidade em trabalhar na área organizacional. Assim que eu me formei, assim, nem deu tempo realmente de eu me formar, já tinha uma proposta de trabalho. E eu digo que foi paixão à primeira vista. Desde então, eu tomo essa cachaça de trabalhar com pessoas, lidar com pessoas, e isso para mim é muito gratificante. Geralmente a gente pensa, né, que a gestão de pessoas ela está ligada somente à área de recursos humanos, mas eu digo assim, que a gestão de pessoas ela está em tudo, na área comercial, na sala de aula, entendeu, nos treinamentos, ou seja,
Nós estamos a todo momento, né, gerindo pessoas, desenvolvendo as pessoas e trocando essas experiências com elas. Na verdade, eu estou dentro da área clínica, também desenvolvo atividades na área organizacional, junto à clínica, e há 18 anos atrás, junto com o Arthur, sou 18 anos, frente à docência, frente a esse lidar com pessoas. Que legal, obrigada, Carla. E você, Janaína? É publicitária por formação, com especialização em jornalismo, já atuou em diferentes áreas da comunicação? Fale para nós o que te atraiu, né, para essa área profissional. Nossa, minha escolha profissional é realmente uma saga. Eu escolhi comunicação social, publicidade e propaganda, me formei em Mato Grosso, né, em Cuiabá, e me casei e vim para cá. E aí minha área de publicidade, minha vontade nunca foi trabalhar em agências de publicidade. Eu gostava muito da área da comunicação, principalmente da parte visual, mas não na vida de uma agência de publicidade, nunca me atraiu. Vindo para cá, eu trabalhei em uma agência de publicidade, na parte mesmo de design gráfico, e é a parte que eu mais gosto realmente. E depois nossa vida mudou, mudamos da capital, fomos para o interior, 300 quilômetros, e fomos morar no meio da floresta. Aí todo mundo, a família toda, numa empresa familiar, foi lidar com hotelaria voltada à selva ainda. Comecei a minha vida de casada e já trabalhando no marketing empresarial da empresa, né? Lidando com todo o planejamento da abertura de uma nova empresa, fazendo contato com a mídia, contactando com pessoas de São Paulo, no sentido de assessores de imprensa, para a gente conseguir vender o nosso produto, né? Tanto para o público do exterior, quanto também para as grandes cidades, né, vender o produto realmente. E isso foi extremamente enriquecedor, né? E aí dentro da hotelaria foi extremamente apaixonante, né? Estava ligado à comunicação, mas também a hotelaria me encantou. E aí eu passei por vários setores, né? E isso eu trouxe quando eu mudei de área, teve uma outra reviravolta, passei em concurso público e assumi a carreira. E foi assim, na minha área realmente, né, programadora visual, numa instituição pública de ensino, onde eu me encantei com a comunicação, né, institucional. E essa visão que eu trouxe do mundo privado, das empresas privadas, eu trouxe também para uma instituição pública, que é o olhar mais voltado à individualidade, ao tratamento mais atencioso, e isso foi fundamental. Há 4 anos eu estou à frente da comunicação da instituição e ainda coordeno também as equipes voltadas a cada unidade presencial que nós temos. Então, são 10 equipes no interior, mais a equipe aqui. E nós conseguimos desenvolver uma comunicação integrada incrível. E hoje o meu papel, além de acompanhar a equipe, da gente planejar as nossas ações de comunicação institucional, é também lidar com a imprensa, né? E assim, fantástico, maravilhoso, sou extremamente feliz de lidar com a comunicação, de lidar com a educação e de lidar com todos os públicos, porque é uma instituição pública e gratuita, né? Então a gente trabalha, digamos assim, com o melhor dos mundos, né? Que bom, muito, muito importante a gente saber, né, esse percurso de profissionais que vocês fazem, que as mães fazem, que a gente sabe que não é fácil, né, conciliar tudo isso que você passou aí com as suas crianças, com os seus filhos, sempre do lado, né? Meninas, falando sobre algumas mudanças que acontecem com a maternidade, sabemos que estas não são apenas físicas, né? Passamos por um turbilhão de emoções que transformam toda a nossa vida. A nossa ligação afetiva com o bebê nos faz questionar escolhas e padrões que antes, para nós, eram naturais. Vocês passaram por isso, por essa ressignificação? O que a maternidade significou ou significa ainda em sua vida? Pode começar por você, Carla. Minha mãe dizia quando eu era adolescente, assim, ou quando já mulher, minha filha, quando você for mãe, você vai ver, você vai pensar diferente. E eu sempre falava assim, ai, mamãe, ai, mamãe, isso é lorota de mamãe.
Arthur tem 18 anos, foi meu primeiro filho, então quando ele nasceu é como se uma chave tivesse virado dentro de mim. E eu, de uma certa forma, essa chave mudasse todo o cenário, toda a minha forma de ver o mundo, de perceber e de valorizar. Tem uma ressignificação total, para mim foi total. Em termos de valores, em termos de bem-estar, de pensar o futuro. Eu digo que desde que meus filhos nasceram, tudo que a gente faz é pensando primeiro se eles se encaixam e como eles se encaixam. E eu falo assim, que agora eu estou passando por uma nova fase, né? Meu filho fez 18 anos essa semana. Eu falei, Jesus, meu Deus, eu sou mãe de um menino de 18 anos, né? E Duda faz 15 agora em janeiro. Então eu digo assim, que agora eu acho que eu estou iniciando uma nova fase da liberdade do Arthur, dessa libertação dele e dele começar, na verdade, a bater as asinhas, né? Então assim, ó, vai começar a bater as asas. Eu já estou sentindo um outro ressignificado, entendeu? Que é difícil. A gente luta para que eles batam as asas, mas... Quando chega a hora desse bater de asas... Exatamente, eu falo que chega a ser assim, assustador e vontade de ir junto, né? Vamos lá, a gente vai e ele vai aplanar junto. Então... Mas eu sei que eu não posso, eu sei que ele tem que, na verdade, ir só. Assim como a Duda também, quando chegar a hora, ela tem que ir só. É uma mudança mental e emocional muito, muito, muito grande. Eu falo que a gente deixa de ser eu egoísta, e passa a ser nós, né? Os filhos, né? A família. Então, isso é muito forte. Para mim, foi muito forte. E para você, Jana? Para mim foi extremamente diferente, porque eu sempre fui muito filha. E eu casei com 26 anos, e depois de casada, demorei um tempo a ter filhos. Então, você vem onde você né, pensa o casal, as prioridades do casal, e aí você se depara com uma vida dentro de você que você falou, não, agora, peraí, agora é a prioridade, como a Carla falou, são eles, né? E aí você tomar esse choque de realidade, de saber que um serzinho depende exclusivamente de você, e você acorda de madrugada, e são meses a fio que você não dorme, e que você tem um sono extremamente leve, parece que é um sistema seu de defesa para que você possa estar lá próximo do seu filho, né? Você tenta colocar situações assim, não, comigo meu filho não vai dormir na cama nunca, mas aí você fica extremamente com medo de que aconteça, porque é um ser muito frágil, né? E eu nunca lidei muito com criança, então eu não tive esse universo muito próximo de mim. Eu fiquei com muito medo. E esse senso de responsabilidade, quando você vê aquela carinha, é incrível, né? Ter essa percepção do amor que a gente sente por um filho, né? Nossa, eu não vou amar ninguém mais do que esses dois seres ou essas crianças, né? E eu tive muito medo de não conseguir, medo de não ser capaz de cuidar de uma criança, medo de que acontecesse alguma coisa enquanto eles estivessem dormindo. Então, esse medo permeou os primeiros anos. Depois a gente, na segunda gravidez, no segundo filho, é uma outra experiência, você vivencia uma liberdade no sentido assim de vai dar tudo certo, né? Uma confiança que vai surgindo, porque você já passou pelo novo, né? Como a Carla também, eu tive um menino primeiro, né? Que é uma realidade, você é mãe de menino, depois de um tempo vem a menina, e aí você vira mãe de menina, porque é um outro universo, é um universo fascinante, porque você começa também a brincar de casinha, você brinca com a sua filha, você coloca roupa, você curte, é diferente. E do menino você tem uma outra realidade, né? Um outro, digamos assim, desprendimento, você é mais leve, você é mais tranquila, você não se preocupa com detalhes. Eu, no meu caso, assim, eu tive uma boneca, né? Então, eu pensei muito nessa fase infantil, de criança dela, assim, bebê. Nossa, era incrível essa convivência. E eu ainda tive uma grande diferença, porque eu tive meus dois filhos no meio da floresta, assim, no sentido de criá-los, né? E era distante da cidade 30 quilômetros, então eu passei a parte da gestação com essa insegurança de ter que passar mal ou ter que sair correndo, né? E aí depois, quando eles eram bebês, também o medo de passar mal, de ter alguma necessidade de ter que sair no meio da noite. Lembro de algumas vezes nós saindo de madrugada com o filho
com 38, 39 de febre para a gente procurar médico. E aí isso acho que volta a ter aquela insegurança, aquele medo, aí você planeja, não, peraí. E essa primeira infância deles, foi muito feliz, porque como eu trabalhava numa empresa familiar, eu tive essa facilidade, eu tive esse privilégio de, nos primeiros anos de vida dos dois, estar muito presente mesmo, vivenciando cada dia, sendo mãezona mesmo, né? Então, aí a minha vida profissional nesse período ficou um pouco de lado, né? Essa idade é uma idade fundamental, né? Que as crianças realmente precisam ali da mãe. Eu me sinto presenteada, assim, falando da minha experiência, né? Como ressignificou a minha vida. Eu perdi o meu primeiro filho, tão esperado, tão amado, e nós descobrimos, né, após essa perda, que eu tenho um problema no útero. Ele não segurava. Então, na segunda tentativa do Vitor, o que nos manteve foi muita fé e cuidados médicos, né? Eu fiquei quase a gestação toda de cama, né? Uma gravidez de risco, ele nasceu prematuro, mas está aí hoje para contar essa história linda nossa, né? Tanto que o nome foi dado apenas após o nascimento, porque não tínhamos essa certeza e eu não queria colocar um outro nome, porque eu já tinha o primeiro, já tinha perdido o primeiro, que se chamava Ivo. E aí, pela vitória, por ele ter conseguido, o Vitor, né, se chama Vitor, e nós acrescentamos o Ivo em homenagem ao primeiro irmão que nós perdemos, e Ivo também, que já era uma homenagem ao avô paterno, né, que é Ivo. Então, o nome dele, as pessoas às vezes acham estranho, Vitor Ivo, nunca viram, né, Vitor Ivo, mas essa é a história e ele conta direitinho. Então, a maternidade para mim é uma bênção. Todos os dias mesmo, porque assim, no momento de dormir, eu sempre reforço para ele, né, eu agradeço por esse presente que realmente foi um presente na minha vida. Mas, Carla, falando das habilidades que desenvolvemos após a maternidade, você acredita que estas se tornam importantes para a nossa atuação profissional? O que seriam as soft skills que vêm com a maternidade e como as empresas ganham com isso? Eu vejo que as nossas habilidades acabam ficando potencializadas, e umas que a gente nem sabia que tinha, a gente acaba descobrindo que tem, né? Eu digo que após a maternidade, muitas coisas acabam sendo descobertas, né? Habilidades que estavam encobertas acabam, de uma certa forma, florescendo. Então, o que a gente percebe? Muitas mulheres, mães, né, desconhecem isso e, assim, conforme a gente, na verdade, ingressa novamente para o mercado de trabalho, geralmente a gente descobre que tem novas e boas e grandes potencialidades, ou seja, as nossas soft skills acabam realmente, né, florescendo. Tem uma pesquisa da Microsoft, Mariângela e Janaína, que diz o seguinte, que grande parte, né, das mães que retornam ao mercado de trabalho se veem muito mais produtivas, as empresas observam que elas se tornam muito mais produtivas, em termos de relações sociais elas melhoram ainda mais. E eles enumeram, né, alguns pontos, que geralmente, quando mães, a gente acaba criando uma outra habilidade, a habilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Às vezes você está trocando o menino e descobre que tem uma coisa ali na cozinha, entendeu? Essa, né, na verdade, é uma habilidade que a gente desenvolve na nossa rotina doméstica e materna e leva isso para o mercado de trabalho, essa habilidade de fazer e gerenciar várias coisas ao mesmo tempo. Ser multitarefas, né? É a nossa rotina, né? Exatamente. Sem se estressar com tudo, no normal. E assim, tem um outro lado que a pesquisa aponta, que é uma gestão mais organizada do tempo. Eu falo que a maternidade, ela traz isso, porque criança tem hora, né? Horário para mamar, para trocar a fralda, se tá no colégio. Então, a gente acaba realmente desenvolvendo uma habilidade muito forte de ser produtiva
naquela gestão do tempo. Um outro ponto que eles reconhecem que são as nossas relações sociais, ou seja, eu acho que a maternidade, ela traz um senso de empatia muito grande. Quando a gente está grávida, parece que a gente vê tantas grávidas. Quando a gente tem um bebê, parece que a gente vê tantos bebês, não é verdade? Então, assim, e a gente acaba realmente se colocando, né, no lugar do outro, estabelecendo uma relação mais próxima, mais solidária, mais empática com as outras pessoas. Agora, é muito importante que as organizações reconheçam isso, né? Eu trabalhei muito tempo com recrutamento e seleção e eu percebia muito que as mulheres tinham medo de dizer que eram casadas e que tinham filhos, como se isso fosse, na verdade, o fim do mundo. É reflexo das experiências passadas delas, Exatamente. né? Porque, por exemplo, Carla, eu passei por uma seleção muito rígida, com vários candidatos. Fui passando numa peneira, assim, sabe? Um processo bem lento e difícil, com dinâmicas de grupo, com provas escritas. E no final eu fui a selecionada. Aí fui falando com um gerente, fui falando com esse, com aquele, até chegar a quem realmente decidia, que era um homem. E aí eu não sei quantas perguntas ele me fez a respeito de gravidez. Olha só. Ele queria a todo custo tirar de mim a informação de que eu não tinha intenção de engravidar. No final, eu me recusei a entrar na empresa, porque eu já me olhei e falei, poxa, o que eu quero com uma empresa dessa? Na verdade, infelizmente, felizmente para mim, eu tinha essa oportunidade, porque eu já estava no mercado de trabalho, mas muitas mães não têm essa oportunidade, estão desempregadas, chega num processo desse, ela jura, ela promete, infelizmente. Sim, Ela sim. é coagida, isso é coação, isso é proibido, né? Com certeza. Empresas mais, digamos assim, tradicionais ainda têm essa visão um pouco mais fechada nesse aspecto. Hoje eu acho que as novas empresas voltadas para as economias de sustentabilidade, para outros princípios, eles realmente estimulam, porque um servidor, um funcionário feliz, ele produz muito mais. Um funcionário que tem o apoio de uma creche, né, que a empresa tem uma creche que possa deixar seu filho, ou que tem alguns benefícios voltados à sua família, a pessoa, o funcionário, ele vai dar o melhor de si, porque ele consegue entender, já passou por outras experiências em outras empresas, onde né, a mulher sente essa insegurança mesmo, e aí ele passa a ter uma outra visão, né, e valorizar realmente essas empresas. Esse perfil social das empresas tem saído cada vez mais, né. Eu não sei se é a realidade nossa regional, mas eu acho que nos grandes centros a gente consegue ainda encontrar algumas, né, já com essa outra visão. Pode continuar, Carla, nós te interrompemos. Imagina! Pois é, mas assim, quando eu selecionava as meninas, e assim, elas ficavam, eu falei, não, gente, não tenho medo de... Eu também sou mulher, sou mãe, sou casada. Na verdade, não é o fato de você ser mulher, mas é o seu senso de responsabilidade que vai determinar se você vai ser realmente produtiva, responsável, você vai entregar os resultados, entendeu? Você vai ser comprometida com as organizações. Muitas vezes não é o fato de ser solteira, casada, ser mulher ou não. Eu vejo que mudou um pouco. A gente ainda tem um caminho ainda muito longo e árduo, mas assim, em uma época, um tempo atrás, quando eu trabalhava com seleção, e é muito difícil, você é mulher, você ouve isso, né, como consultora, você ouve isso do seu cliente, eu prefiro homem, né, tá bom, então, né, é muito difícil a gente ouvir isso, de uma certa forma, respeitável, e assim, eu falei, bom, cada panela tem a sua tampa, então assim, vamos achar a tampa para essa panela, vamos achar, na verdade, o candidato ou a candidata adequada para essa empresa. Mas eu vejo, assim, que, na verdade, as empresas que valorizam, que enxergam isso como potencial, elas têm muito, muito a ganhar, muito. Elas realmente têm muito a ganhar. E você, Janaína? Quais habilidades, Janaína, você acredita que desenvolveu mais ou que adquiriu após ter sido mãe? Nossa, acho que a gente se redescobre outra pessoa depois da maternidade, né? Você acaba percebendo que tem características que você não precisava ou não tinha consciência que já deveria existir latente em você. Uma das características que eu consigo levar para o meu trabalho é a questão da conciliação. Sou uma pessoa que busco muito a conciliação.
tanto dentro da equipe quanto entre setores, digamos assim. Então, acho que com uma boa conversa, você pode chegar a vários denominadores, né? Quando mãe, você tem que ter isso, principalmente se você tem 2 filhos, ou, né, você precisa saber lidar com as pessoas, ou saber lidar com diferentes pessoas, que é o mais interessante, né? Porque você tem 2 filhos completamente diferentes um do outro. E até a gravidez nenhuma é igual a outra, né? E isso consigo colocar no meu local de trabalho, no desenvolvimento das minhas atribuições. Eu acho que também eu consigo levar para o meu trabalho a questão de não me desesperar caso o plano A não dê certo. É você não se desesperar diante do inesperado, né? Como a Carla disse, né? Essa questão de você estar lá cuidando de um filho e de outro ao mesmo tempo e desenvolvendo atividades da casa, da vida, do trabalho. Isso a gente tem vivido muito agora, né? Nesse momento que a gente está vivendo a pandemia, né? Não existe mais a hora que você é só profissional, né? Antes a gente tinha os horários estabelecidos. Das 8 ao meio-dia eu estou no trabalho, aí o almoço ainda volto para a família, e agora não, agora é praticamente assim, o período todo, né? E saber diferenciar isso e colocar até um limite para você ter um pouco mais de equilíbrio, eu acho que é o grande desafio do momento que a gente está vivendo, né? É a disciplina, né? Que é algo que nós temos que desenvolver, né? E nos organizarmos para não misturar tanto, né? Porque as crianças também precisam, apesar de que os de vocês já estão bem grandinhos, já são mais independentes. O meu tem 7 anos, então tem um momento que ele olha para mim e fala: eu não acredito que você está no computador de novo. Então são as coisas que eu tenho que organizar o meu horário para que ele não se sinta assim. Mas eu explico para ele: olha, quando nós não estávamos na pandemia, né, das 7h30 às 12, eu não estava no meu trabalho, então aqui em casa eu tenho que estar no meu trabalho. Então ele entende, né? Já é grandinho, já entende. Carla, você disse antes aí sobre essa questão do recrutamento, ainda não estamos tão avançados, né? Dessa questão de quando a mulher é mãe ou não, algumas empresas já fazem esse filtro, já querem esse filtro mais, preferindo até, já te disseram, né? Como você disse antes, eu prefiro homens, né? De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, em 2016, revelou que existe uma queda imediata na empregabilidade de mulheres após o fim da licença maternidade. E após 2 anos, metade delas saem do mercado, na maioria das vezes por conta do empregador. Você acredita que hoje as empresas têm estado mais atentas à retenção das suas profissionais que são mães? Esse conceito de mother friendly, né, que é o ambiente de trabalho mais acolhedor, com benefícios exclusivos para as mães, como uma licença maternidade estendida, um auxílio creche, organizar uma sala exclusiva para amamentação, organizar uma adoção de home office ou negociação de carga horária de trabalho, entre outras, né? Você acha que isso é algo que já vem acontecendo à nossa volta? Ou você acredita que é algo que ainda vai demorar? Talvez nos grandes centros a gente perceba isso de uma forma muito mais presente. Agora, aqui para nós ainda, isso é muito tímido, né? Então, hoje o que a gente percebe é que muitas mães têm essa dificuldade no retorno ao trabalho, porque muitas vezes elas não têm uma estrutura, às vezes não tem a creche, não tem, na verdade, um parente ou alguém, né, não tem condições financeiras para cuidar dos filhos. Então, muitas vezes a gente eu ouço isso de muitas mães, e eu entendo, né, para ela poder, na verdade, uma compensação financeira, um equilíbrio financeiro, para ela sair de casa para trabalhar, ela precisaria ganhar X, porque ela vai pagar Y para alguém cuidar dela, porque não tem com quem deixar, não tem essa estrutura. Mas assim, conheci empresas nacionais que, inclusive, quando sabe que uma de suas colaboradoras está grávida, a empresa dá o enxoval completo. Que lindo! Para a mãe e para o bebê. Olha o nível de retenção que essa empresa, vamos lá, de comprometimento, de envolvimento que essa empresa, ela oferece para essa mãe. Também conheci outras empresas que, de uma certa forma, agregavam algum tipo de valor, entendeu? Tinham alguns outros benefícios. Aqui, muitas mães ainda não contam com uma estrutura, com um apoio, né, suficiente para poder realmente sair de casa. Arthur e Duda
ficava em creche, meio período, outro período com a minha mãe, então eu tive esse apoio. Esse conceito de mother friendly é fantástico, só que precisamos ainda, né, caminhar bastante para chegar a esse ambiente acolhedor. Às vezes é tão dispendioso, né? Então, assim, às vezes a mãe sai do seu trabalho, vai para casa para dar amamentação para o seu filho. Toda essa logística, né? Muito, muito, muito. Como que é a qualidade, né? Como é que fica essa qualidade até do processo de amamentação da mãe para o seu filho? Mama, filho, que a mãe tem que voltar logo, né? Então, assim, eu fico imaginando a loucura que é isso. Mas estrategicamente, para as empresas, né, a retenção ela é mais barata do que a nova contratação. Né? Então, eles deveriam começar a pensar por aí. Né? Quando eu retenho uma excelente profissional, eu vou ter menos custo. Perfeito. Porque, né, o processo de contratação, de treinamento, de adaptação de uma nova profissional ou um novo profissional, que seja homem, no lugar daquela que saiu, é muito mais dispendioso. E o comprometimento dessa pessoa, e fora a imagem que essa empresa passa para o mercado de trabalho, né? Então, assim, olha, né, é uma empresa que tem valor e que valoriza os seus colaboradores. É verdade. Isso é muito rico. Janaína, existe algo que você dizia que nunca faria antes da maternidade, que depois de ser mãe pagou a língua e fez? Eu ouvi aí você dizendo sobre a questão de dormir na cama. Mais alguma coisa? Sim, além disso, que a gente fica com pena quando a criança está com dodóizinha, né, que quer aquele aconchego. Eu mesmo tenho uma lembrança afetiva que eu me sentia extremamente protegida no meio dos meus pais, né, isso com 3, 4 anos. Então, eu consigo ter esse coração um pouco mais mole, depois que eu falei que eu vi, né, o bebê tá lá, e você fala, não, vou lá, e coloca no meio da cama, mas aí chega uma fase que você também não pode deixar acostumar, porque senão isso impacta né, na sua vida. Mas, enfim, eu acho que uma coisa que eu falava, que era tomar satisfação na escola. Porque eu falava assim, não, meus filhos, né, de boa, vai dar tudo certo, depois a gente... Porque eu vim de uma geração que pai não ia muito na escola. Pais iam, no máximo, na reunião, aquela que tem uma vez por mês, uma vez por ano, e olhe lá. Então, que dirá tá lá a presença na escola quando tinha algum problema. Geralmente vinha o bilhetinho anotado, aí você tinha que sofrer as consequências dos seus atos, né, quando chegava em casa. Sofria na escola e sofria em casa quando chegasse. Sim, sim. Na minha infância eu ouvia muito a frase, se você apanhar na rua, você vai apanhar quando chegar em casa. Realmente, era bem isso. Então, eu achava que eu nunca nem pensava nisso, nessa possibilidade. Eu vim numa realidade que eu tenho um filho que foi criado com pessoas só adultos, ele foi a primeira criança da família, viveu só com adulto, então ele era um mini adulto, que tinha hábitos de né, mais, digamos assim, então ele era tipo um velhinho, assim, que gostava de ler, que falava difícil, e teve muita dificuldade de adaptação na escola. E aí passou pela fase do bullying, né? Chegou assim de eu ter que ir semanas seguidas na escola, porque isso já estava impactando nele, né? De apelidos, enfim, de todo esse processo, e eu ter que ir toda semana na escola e não se resolvia o problema, de chegar ao ponto de ameaçar que ia tirar a criança, enfim, todo esse processo ao longo do tempo, por ele ser um menino mais centrado ou diferente do caso da grande... Mais maduro, né? Extremamente, extremamente, ele nunca gostou de jogar futebol, ele não gostava de correr, ele não gostava de suar, ele gostava de ler, de leitura, de música, até hoje, né? Então, essa parte ele não se enturmava com a galera dele, tanto que ele sempre fez amizades com mais velhos, com adultos, ele conversa, sempre conversou com 5 anos, tal, sempre batia papo numa boa, mas não se enturmava com a faixa etária dele. E isso é muito complicado, né, de estar lá na escola. Mas tem um lado também que eu era muito irresponsável antes de ter filho. Eu era daquela que nadava no rio, de braçada de costa, atravessava rio, andava no meio do mato, não tinha medo de nada. A mãe que lute com uma filha dessa, a preocupação, meu Deus. Tava lá o jacaré, não, era verdade, eu atravessava rio, nadando. E depois que eu tive, então o meu foi um inverso, eu falo assim, depois que eu tive filho, o medo. Você fala, meu Deus, se eu morrer,
como que vão ficar essas duas criaturas na vida, né? Então aí você fica com medo, aí você se preserva pensando neles, como até... Aí você pensa, não, até uns 15, 16 anos, se eu ficar viva até lá, tá bom. Aí depois você fica, não, até formar. Não, aí até casar. Tudo não são etapas, né? São só fases. Porque aí você quer comprar, aí depois que não tem neto, você vai preocupar. Então, a gente está sempre preocupado. Então, esse lado meu foi diferente. Eu falava, meu Deus, eu fazia muita loucura, assim, de aventura, entendeu? De escalar, de subir em árvore, de andar no mato, de fazer trilha. Hoje eu super tenho medo. Eu posso dizer que as birras em supermercados ou em outros comércios era algo que realmente sempre me assustaram. Quando eu via criança fazendo birra, se jogando no chão, berrando, eu ficava em desespero pensando quando eu fosse mãe. Mas com as bênçãos de Deus, eu nunca passei por isso com o Vitor. Então, graças a Deus, não passei por esses episódios, porque eu realmente não sei como eu agiria numa situação dessa. Era algo que sempre me deu medo. Meninas, nós chegamos ao fim desse episódio. Foi muito bom. Foi incrível ter vocês duas aqui comigo. Carla, Janaína, agradeço demais por vocês terem aceito o convite. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria que cada uma deixasse um conselho, uma dica ou uma palavrinha final para essas mães ou futuras mamães que estão trabalhando e estão grávidas no trabalho, né? Ou estão na licença maternidade já prestes a voltar ao trabalho. O que vocês diriam para elas, assim, para a gente encerrar o nosso bate-papo? Não tenham medo. Né? Não tenham medo de deixar os seus filhos e esse retorno ao mercado de trabalho. Eu tenho certeza que vai ser muito gratificante, principalmente para a mãe que adora o trabalho, né? Foca muito na sua carreira também, que isso é muito gratificante. E quando a mãe está feliz, né? Quando nós mães estamos felizes também no nosso trabalho, com certeza eu vou proporcionar mais felicidade aos meus filhos. Então, assim, isso é muito importante. E eu acho que também essa referência que os filhos têm, nossa, profissional, né, da mãe profissional, também é muito importante para ele, porque ele acaba, de uma certa forma, criando essa referência dessa imagem profissional, daquilo que ele vai querer para ele. Então, não tenham medo. Se não dá para começar agora, não dá para voltar agora, reorganizem e voltem com uma estrutura, né? Mas não parem de estudar, não parem de se qualificar. Isso é muito importante. E eu agradeço, Maria Ângela e Janaína, muito obrigada. Foi ótimo, né? Você estava com medo do bate-papo, olha aí, foi tranquilo. Eu estava morrendo de medo, falei até demais. Assim, as palavras da Carla foram realmente incríveis. A questão do medo, de saber que tudo dá certo, né? Que às vezes a gente já encontra apoio onde a gente menos espera, de valorizar as pessoas que estão próximas, que nos podem dar esse suporte, né? E aquelas mães que não podem, não tenham medo, às vezes, né? Ficam com medo de deixar o bebezinho quando tem que voltar para o trabalho, na creche, enfim, tem todo aquele medo, mas, assim, essa questão da referência é super importante, no sentido, assim, eu que passei um tempo maior para voltar ao trabalho depois da maternidade, eles sofreram muito quando eu voltei, até por conta da questão que eu tive que vir para um outro município e ficar longe deles 10 meses. Até hoje eles ficam ainda lembrando desse momento. Então, no momento, se eu estivesse continuamente trabalhando, o impacto seria muito menor, porque eles já estariam naquela rotina, né? Então, hoje, eles entendem, me admiram enquanto profissional. Eu acho, assim, estimulante até ver esse posicionamento, né, deles, a maturidade que os filhos hoje conseguem vivenciar de ter uma mãe que trabalha, né? E eu trabalho, assim, pra caramba, assim, muita gente, eu falo de horário, né? Eu digo de horário, como eu tenho suporte em casa, às vezes eu não venho almoçar, às vezes eu tenho que viajar a trabalho e deixar eles por um período um pouco mais extenso, de uma semana, 4 dias, e eles conseguem entender isso e, de alguma maneira, até fortalece essa parte emocional deles, né? Então, tudo dá certo no final. Preocupe-se só em dar muita atenção, muito carinho quando estiverem juntos, né?
Acho que os momentos de final de semana, quando está podendo estar em casa com eles, que estejam presentes mesmo, realmente nesse momento. É uma presença real, não só de estar de corpo, mas assim de mente, de coração do lado dos filhos, né? Que apesar de serem poucos ou de ser momentos mais, digamos, não tão corriqueiros ou que tem uma distância mais final de semana, mas eles valorizam extremamente essa atenção, né? E hoje a gente consegue, eu acho que até isso a pandemia conseguiu para algumas famílias ter essa possibilidade de uma aproximação. A gente sabe que de todo o sofrimento, de todo o impacto financeiro para muita gente, ou enfim, de trabalho, muitas famílias sofreram perdas extremamente, mas outras famílias conseguiram se aproximar. Então, eu acho que uma coisa que a maternidade me trouxe também é isso, ver o lado bom de tudo, né? Ver uma lição de tudo, né? De todas as situações que possam nos acontecer e que a princípio nos parecem negativas, né? Então, buscar esse lado bom. E obrigada, Maria, foi, assim, uma experiência incrível. Eu sou da comunicação, mas eu adoro estar por trás, eu sou do backstage. Eu não falou assim, vem aqui participar, eu já corro também, eu sou que nem a Carla, mas, assim, falar um pouco da gente, uma felicidade de saber que a gente passou por tantas dificuldades, né? Tantas conquistas, tantos desafios. A ser mãe, ser profissional é um desafio diário, né? Eu vejo os postagens da Maria, ela comemorando cada vitória dela, cada momento que ela tem com o Vitor, um almoço, uma atividade de brincadeira, e eu tento fazer isso na melhor maneira possível também, mesmo que eles já estando numa fase de adolescência, entrando na adolescência, né? Onde já não tem não querem às vezes estar tão próximo da mãe, do pai, mas enfim, a gente está sempre presente. Obrigada mesmo, de coração. Imagina, eu que agradeço, amei demais ter vocês duas nesse episódio do podcast Carreira e Maternidade. Você que está nos ouvindo agora, espero que tenha gostado também. Você pode interagir com a gente no Instagram, no perfil @carreira.maternidade, ou no Facebook, carreiraematernidade.br. Vamos adorar saber de você, ouvinte, quais habilidades acredita que adquiriu ou desenvolveu após ser mãe. Comenta lá pra gente. Nos acompanhe também no site www.carreiraematernidade.com.br, onde temos textos que tratam da nossa vida de mãe e profissional. Se estiver nos ouvindo pelo Spotify, clique no botão seguir, e se quiser me acompanhar mesmo, ainda pode me ouvir toda sexta-feira na coluna Carreira e Maternidade com Maria Ângela de Lima, na rádio CBN Amazônia Porto Velho FM 101,9, às 13h35, toda sexta-feira. Beijos a todos e todas, te espero no próximo episódio do Carreira e Maternidade. Até lá! Podcast Carreira e Maternidade. Ouça e inspire-se.